Olá, bom dia, turminha do quarto ano do nosso Colégio IESE, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História nesse dia de sexta-feira, tá bom? Para você poder acompanhar direitinho o assunto, né, que você está assistindo agora nesse vídeo, você primeiro abre o seu livro de História, tá? Como a gente sempre faz nas nossas aulas, tá? Esse livro da capa roxa e coloca na página 39, tá? Livro de História, na página 39, para a gente poder acompanhar junto comigo, tá? A leitura e a explicação do assunto, tá bom? O assunto já é um assunto novo, tá? Nessa matéria de História. Aqui na página 39, observe bem, a gente tem, né, o nome do assunto, que é as transformações ocorridas na cidade, tá? Transformações eu sei muito bem que você já sabe o que é. Transformação é a mesma coisa que mudança, né? Uma coisa que muda de uma coisa para outra, tá? Ocorridas na cidade. Ocorridas vem de ocorrer, que quer dizer acontecer, tá? Então a gente vai estudar nesse assunto em história as mudanças ou transformações que foram acontecendo nas cidades onde o ser humano vive, tá? Com o passar do tempo. Você sabia, né, que a cidade onde a gente mora, por exemplo, a cidade de Olinda, tá? De onde eu falo aqui, né, nessa videoaula, é uma cidade que ela, desde a sua fundação até os dias de hoje, ela passou por uma série de transformações, tá? Ao longo da história, tá? A cidade de Olinda que temos hoje, no ano de 2020, não é a mesma cidade de Olinda que se tinha há 300 anos atrás. As ruas, o nome dos bairros, tá? As praças, as casas, elas eram bem diferentes também. E até mesmo as pessoas, né? O cidadão de Olinda, né? Que vivia aqui até mesmo há 20, 30 ou 40 anos atrás, ele tinha hábitos e costumes bem diferentes, tá? Da cultura que se tem hoje na cidade, tá bom? Então a gente vai entender um pouco nesse assunto, né? Quais transformações podem acontecer com o passar do tempo, né, na história de uma cidade, tá bom? Junto comigo, vamos começar a leitura do primeiro parágrafo, tá? Onde eu estou colocando aqui o meu dedo, tá bom? Vamos lá. Nos dias de hoje, o nível de urbanização dos ambientes aumentou muito em relação aos primeiros tempos da humanidade. Para se ter uma ideia, no nosso país, o índice de pessoas vivendo em cidades ou a taxa de urbanização é de 85%, maior que a média de países europeus, que possuem 75% de urbanização, e até mesmo à frente da média mundial, que é de 52%. Nem sempre esse índice foi tão alto, e nos primeiros municípios sequer havia uma distinção bem definida entre cidade e campo, tá? Então a gente tem aqui dois ambientes onde o ser humano ele pode viver. Um ambiente é a cidade, que é essa primeira foto que você observa aí na página 39, e o outro ambiente é o campo, tá? Distante da cidade. É um lugar, né, onde a gente não encontra urbanização, tá? Mas, professor, o que é urbanização? Urbanização, tá? É um processo histórico onde a gente vai transformando os lugares em cidades, tá? Onde o homem ele chega no espaço e ali ele constrói casas, constrói prédios, constrói ruas, tá? E aí, cada vez mais, essa cidade ela vai aumentando de tamanho, tá? Então, esse processo a gente chama de urbanização. Urbanização é transformar um espaço numa cidade, tá? Então, por exemplo, você sabia que Olinda, tá? Antes da sua fundação, era uma paisagem natural que se tinha, com muita floresta,
né, onde os índios viviam aqui, nessa região onde hoje existe a cidade de Olinda. Com a chegada dos portugueses, um homem, né, um aventureiro português chamado Duarte Coelho, né, que chegou aqui para poder começar a colonização do Brasil, ele foi e fundou no ano de 1535 a cidade de Olinda, tá? Então é o ano, a data de fundação dessa cidade, tá? E aí Olinda, ela de 1535 até o ano de 2020, agora nesse século, é o tempo que ela tem de história. E de 1535 até hoje, Olinda ela passou por várias transformações, várias mudanças como cidade, tá bom? Tem lugares que há 10 anos atrás não existia e hoje existe, como uma praça, uma rua nova, uma casa, um shopping, né? Uma farmácia, uma padaria, né? Próximo, por exemplo, de onde você mora. Então, isso tudo são mudanças que vão acontecendo com o passar do tempo. O homem ele chega no lugar e ele sempre vai ter a ideia de transformar, de mudar aquele lugar. Tá? Então, as duas coisas que a gente vai saber é que existe, de um lado, a cidade, né, que é esse espaço urbanizado, tá? Com avenidas, com prédios, com fábricas, né? E tem, né, do outro lado, o campo, né, onde a gente fica distante da cidade e é o lugar, né, onde a gente consegue observar mais a natureza, né, e os espaços que tem mais o que? Vida selvagem, como animais, né, e plantas. A gente encontra sítios, fazendas, né, isso a gente encontra no campo, tá bom? Então, o homem, uma pessoa, ela pode viver ou na cidade, que é o espaço urbanizado, ou ela pode viver, pessoal, no campo, né, que é um lugar, né, onde não tem prédios, né, tem poucas casas, tem poucas avenidas, ou não tem nenhuma avenida, que são dois tipos de lugares que a gente pode viver bem diferentes um do outro, tá bom? Então, outra coisa para a gente poder partir para a próxima parte do texto é o seguinte, atenção agora, o Brasil é um país que ele tem mais cidades do que a Europa inteira. Isso é uma coisa bem legal e interessante de a gente saber. Você sabia isso? O nosso país, o Brasil, tem muito mais cidades e urbanização do que todos os países da Europa juntos, tá bom? Como tem aqui no texto, 85% dos espaços no Brasil são urbanizados, são cidades, né? Enquanto que na Europa esse índice é bem menor, tá bom? E aí isso mostra, né, que os países eles são bem diferentes um do outro. Tem uns que têm mais cidades e outros que têm menos cidades. Tem uns que têm mais campo e outros têm mais cidade. E tem uns que têm mais cidade e menos campo, tá bom? Então, vamos continuar o texto para você poder conhecer mais sobre a história da cidade. Quais foram as primeiras cidades que o homem ele construiu na história? Você sabia, né, que essas cidades elas nem foram construídas aqui no Brasil, nem na Europa, mas em um lugar bem mais distante e com uma cultura bem mais diferente do que a nossa? Vamos conhecer esses lugares. Atenção aqui no texto, onde tem as primeiras cidades, para a gente conhecer um pouco dessa história, tá bom? Acompanhe junto comigo a leitura, começando do início. Como a organização dos primeiros assentamentos era baseada majoritariamente na agricultura. As primeiras cidades humanas foram formadas às margens de rios abundantes, pois boas colheitas dependiam da boa irrigação do solo. Olha só, essa parte é muito importante, tá? Quarto ano. Por quê? Porque as primeiras cidades que surgiram na história, né, construída pelo homem, né, elas foram construídas à margem de um rio, tá? À margem de um rio. Então, as primeiras cidades que se tem ideia na história, conhecimento, foram construídas sempre à margem de um rio. Por quê, professor? Porque, né, o homem precisa de água para viver e para sobreviver. E também a água do rio era usada para irrigar o solo, né, para poder melhorar
a agricultura, né? Lembra que nas aulas passadas de história a gente falou um pouco sobre a invenção da agricultura? É quando o homem ele aprende a cultivar o seu próprio alimento. Então, para poder, né, trabalhar nas plantações de milho, né, de cevada, de trigo, então essa plantação ela precisa de água, né, para ela poder crescer firme e forte. Então, as primeiras cidades, por conta da agricultura, elas tiveram que ser construídas próximos do rio, porque tinha que ser um lugar com água próxima, tá bom? Se fosse construída uma cidade no meio do deserto, essa cidade não ia durar muito tempo, porque não ia ter água próxima para poder, né, sustentar a vida das pessoas que viviam na cidade, tá bom? Então, essa é uma coisa muito importante para a gente lembrar, ok? Continuando a leitura de onde paramos. Nas primeiras aldeias, que posteriormente evoluíram para cidades, as principais características ainda presentes em nossos dias são o perímetro definido, campos agrícolas deixados separados do resto da comunidade, ou pastos que a circundavam, moradias permanentes, depósitos para guardar alimentos e objetos e cemitérios. Como se pode perceber, a distinção entre a cidade e campo não era bem definida, tá bom? Então, nessa parte, a gente tem que, antes de ter uma cidade, a gente tem uma aldeia. Então, qual é a diferença de uma aldeia para uma cidade? Olha só, uma aldeia é uma comunidade onde vivem poucas pessoas, tá bom? Comunidade é um lugar onde tem poucas pessoas vivendo juntas ali, tá? Construindo ali poucas casas, tá? Próximo de um rio, né? Para viver ali poucas famílias vivendo juntas em comunidade, tá? Com o passar do tempo, essa aldeia ela vai crescendo, ela vai aumentando de tamanho, porque passam a nascer mais pessoas, né? A população ela vai aumentar e aí essa aldeia ela se transforma numa cidade, tá? Então, antes de ter uma cidade, toda cidade antes de ser uma cidade era uma aldeia, tá? Então, toda cidade que tem hoje em qualquer país do mundo, antes de ser uma cidade, no começo de sua história, ela era uma aldeia. Olinda, ela foi uma vila, né? Ou uma aldeia, tá? Uma vila de Olinda, antes de ser a cidade de Olinda. Recife era uma vila de pescadores, né? Antes de ser a cidade de Recife, tá bom? A cidade de Igaraçu, aqui no litoral de Pernambuco, também era a vila de Igaraçu, antes de ser a cidade de Igaraçu. Com o passar do tempo, o lugar ele foi se transformando, foi aumentando de tamanho e as pessoas passaram a viver numa cidade, tá certo? Então, para a gente poder continuar esse texto, que tipos de coisas a gente pode encontrar numa cidade como vestígio para poder contar a história da cidade? A gente pode encontrar as ruínas de uma moradia antiga construída naquela cidade, né? A gente pode encontrar restos de alimentos e de objetos, né, das pessoas que viveram naquela cidade no passado, né, que elas usaram para poder viver naquele lugar. Então, é um outro exemplo de vestígio, né, de pista que foi deixada pelo homem quando viveu naquela cidade, tá bom? No passado. Então, temos aí a segunda parte do nosso texto, tá? Para a gente poder finalizar essa videoaula, vamos para o terceiro parágrafo, onde tem aqui a última parte do texto, para que a gente possa continuar a nossa leitura juntos, tá bom, galerinha? Olha só, aqui temos, por muito tempo, acreditou-se que a região da Mesopotâmia abrigava as primeiras cidades humanas, como Ur, Nippur, Lagash e Uruk, cerca de 10.000 anos atrás, antes de Cristo. Então, se alguém te perguntar quais foram as primeiras cidades construídas pelo homem na história, você vai dizer que elas foram as cidades de Lagash, de Ur e de Uruk. São nomes bem diferentes, né?
mas são nomes de origem de uma cultura de um povo muito antigo, que viveu há 10 mil anos antes de Cristo. Então essas foram as 3 principais e primeiras cidades que foram construídas na história pelo ser humano, tá bom? A cidade de Lagash, a cidade de Ur e a cidade de Uruk, tá? Vamos continuar para a gente saber um pouco mais sobre essas primeiras cidades. Essas cidades, já naquela época, comportavam um número de habitantes de mais de 1000 pessoas e eram essencialmente militarizadas para proteger as riquezas geradas pela agricultura. Entretanto, foram descobertos vestígios arqueológicos de outras cidades humanas na pré-história, como Lepinski Vir, na Sérvia, datados de 8,5 mil anos atrás, além de cidades antigas na China e na Índia. Então, as cidades de Lagash, de Ur e de Uruk, que foram construídas há 10 mil anos atrás, elas ficavam na região da Mesopotâmia ou do Oriente Médio, onde hoje tem países como Irã e Arábia Saudita. Mas depois, os arqueólogos e historiadores descobriram outras cidades antigas, né? Na região da Sérvia, né? Uma cidade de quase 9 mil anos atrás, e cidades ainda mais antigas, né? Construídas na China e na Índia, tá bom? Então, esses foram os primeiros lugares no mundo onde tiveram as primeiras cidades humanas, tá certo? Nas cidades de Lagash, Ur e Uruk, tínhamos um pouco mais, aproximadamente, cerca de 1000 habitantes, 1000 pessoas vivendo em cada cidade dessa. E eram cidades muito militarizadas. O que é uma cidade militar? É uma cidade onde o rei que governa essa cidade era um general de guerra, né? Era um soldado que comandava um exército e que lutava em várias guerras na defesa de sua cidade. Então essas cidades elas sempre estavam em guerra uma contra a outra, tá? Hoje a gente sabe que elas existiram por conta das ruínas delas que foram encontradas, tá? No subterrâneo, em muitas escavações que foram feitas nessa região do Oriente Médio, tá certo? Pessoal, essa foi a videoaula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sugestões, dúvidas ou mais informação, se vocês quiserem saber mais, podem falar comigo através do WhatsApp e a gente se comunica bem legal, beleza? Até a próxima aula. Um abraço em cada um de vocês e fiquem com Deus.